Olha lá, ó. Ei, gente, voltamos aqui ao vivo. Eu falei com o Chico agorinha, pelo telefone. Vamos ter a participação especial do John. Tá estreando aqui nas lives do Instagram. Fala: oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre ufologia e reptilianos com o Chico Penteado. O cara, como eu já disse, teve no Jô, teve na Fátima Bernardes e vai me dar a honra, nos dar a honra desse bate-papo e de um tema pra lá de interessante, pra lá de intuitivo, pra lá de incitante, que é a ufologia e a questão dos reptilianos. Ele está com um pouquinho de dificuldade, é a primeira vez que ele faz uma live via Instagram. Estou até aqui um pouquinho ansioso, com medo de não dar certo. Exatamente, Pedro, o cara é famoso, o cara participou de uma série de programas. Se você pesquisar o nome dele aí pela internet, você vai ver. Aí eu vi que ele entrou. Opa, que legal, então vai lá. Vamos lá, transmitir ao vivo com... se vocês forem pesquisar o nome deles, vocês vão ver uma série de vídeos super legais, super interessantes. Eu consegui o contato deles graças ao meu amigo Vina Fragoso. O Vina que está conseguindo me ajudar a realizar meus sonhos aqui de conversa, meus sonhos de entrevista. Fala, Chico Penteado, muito boa noite. Oi, beleza? Como Tudo vai? bom? Boa noite. Que bom que deu Tudo certo, bem? cara. Eu tava aqui numa ansiedade danada e na hora de entrar... Eu não tenho costume de fazer pela Instagram, eu não uso muito, eu uso muito o YouTube, né? Então, assim, eu não sabia, que na verdade o que não estava dando certo é que eu estava usando a página Instagram, não o aplicativo. Ah, tá. Porque assim, Isso. você pode entrar no Instagram sem ter o Instagram instalado. Verdade, verdade. Então eu olhava assim, mas não tem nada aqui, entende? Porque eu olhava lá e falava assim, mas não tem nada on. Mas é porque, na verdade, você só consegue fazer live ou entrar em live se você estiver no aplicativo, No não... aplicativo, verdade. Não, e eu ia entrar uns 15 minutinhos antes, mas aí nós estamos com 2 meninos pequenos aqui em casa, aí começam os dois a chorar, aquele caos da mulher, meus meninos estão chorando. Eu falei, não, Tudo bem. me dá o John aqui Não, que vai dar tudo tudo bem. certo. E aí estamos aqui. Que prazer, muito obrigado por ter aceitado Obrigado, eu que agradeço. esse convite. Eu estou super aqui entusiasmado com uma série de perguntas e dúvidas para fazer. E aí, cara, assim, eu assisti algumas entrevistas suas no Jô, na Fátima Bernardes, na Luciana Gimenez. Eu tenho em todos os canais. Eu já fui no SBT Repórter, eu já fui na Liga da Band, eu já fui Manhã Gazeta, Manhã Maior, Fátima Bernardes, Jôs 2 vezes, eu fui 2 vezes, muita gente não sabe. Nat Gil fez um documentáriozinho, onde eu entrei, eram 3 pessoas entrevistadas. E depois, assim, aparição, assim, canal de YouTube, essas coisas, né? E me fala uma coisa, eu achei super legal, e quando a gente conversou, né, eu não tinha vislumbrado, depois que a gente conversou, eu falei, caramba, que tema legal. Me fala um pouquinho dos reptilianos. Pelo que eu vi nas suas entrevistas, você é uma reencarnação dos reptilianos, é isso? É um livro que eu escrevo com base na minha autobiografia. Eu faço uma trajetória. Eu comecei a fazer vigília ufológica com a Roseli Vaz de Lima, e a coisa começou a engrossar, começou a ficar mais forte, até que eu tive um encontro, né, com uma entidade que falou assim, não, você é reencarnação de reptiliano, você vai voltar para o mundo reptiliano, né? Então, assim, eu escrevi um livro contando isso daí, que foi classificado como um livro semi-espírita, porque falava de reencarnação. Mas, na verdade, não é um livro kardecista, não tem nenhuma conotação com a doutrina kardecista, simplesmente porque eles falam que eu era uma reencarnação de um deles. E então, assim, foi, vamos dizer, a cereja do bolo daqueles 4 ou 5 anos que eu fiz vigília com a Roseli, e começou a aparecer coisa, começou a acontecer coisa, entendeu? Então, assim, por isso... Quem são os Pode falar. reptilianos? Pode perguntar.
Quem são extraterrestres que estão entre nós? Eu li uma matéria até muito legal dizendo que existem vários reptilianos ocupando postos de direção, de altos governos pelo mundo afora. Até que ponto é teoria da conspiração? Até que ponto é verdade? Quem são os reptilianos? Explica pra gente. Bom, aí tem duas perguntas, né? Uma pergunta é se é conspiração. Em grande parte são coisas inventadas pelo David Icke. O David Icke é um grande inventor de teoria de conspiração. Tudo para ele é reptiliano, tudo para ele é diabo, tudo para ele é reptiliano com diabo, com rainha da Inglaterra, com Barack Obama, com Trump. Mas, na verdade, assim, o que realmente existe sobre reptiliano é que esses seres com aparência de réptil, de iguana, de cobra, como queira, são muito frequentes na ufologia casuística. Por exemplo, você tem os relatos, né, de seres extraterrestres. O campeão absoluto é o Grey, que é aquele que tem cabeçudão. É, aquele que tem, parece um Ray-Ban, né? E cinza, chama-se Grey, ou Alpha, como queira, ou Zeta, ou Reticuli, ou como tem. Mas a gente hoje em dia chama comumente de Grey. Em segundo lugar, tem os extraterrestres de aparência humanoide, geralmente são loiros, são os famosos nórdicos. Olha e também só. tem umas variantes, são os tall whites, tem variações do humano, do tipo humano, do que parece com humano. Às vezes com uma orelhinha mais pontuda, às vezes com um olho de gato, mas com cara de humano. Então são seres com aparência de humano. Esse seria, vamos dizer, se a gente fosse fazer uma estatística, eu ia dizer assim, 60% são greys, 20% são desses humanoides, 10% são desses reptilianos, e mais 10% de outros. Mas Nossa, isso deu mais das 100. aparições ou do número de extraterrestres existentes? Ah, não, das aparições. O que a gente não tem a menor ideia de origem ou proporção desses seres. Eu falo assim de casos, né? Por exemplo, eu colhi muito caso lá em São Pedro, em Piracicaba, no interior de São Paulo, e era sempre assim, era Grey, às vezes era ser humanoide, às vezes era reptiliano, às vezes era ser com cara de inseto, de louva-a-Deus, entendeu? E você já Esses teve são cara a assim cara os com algum mais... deles? Sim, claro, porque no livro eu conto que eu tive um encontro com os Greys, que são os cinzões, eles fizeram um exame médico e depois eles me passaram para o encontro com o reptiliano, que era, na verdade, o motivo daquilo. Então, assim, eles me explicaram, né, se você acredita em reencarnação, não sei, Acredito. que quando você é reencarnação de extraterrestre, e principalmente se você é criminoso que veio cumprir pena, na forma humana é uma forma de aprisionamento, porque tira o poder, né? Te aprisiona na Terra, né? Os ETs viajam pelo espaço. Então, te aprisionar num corpo humano por um determinado período de tempo, numa forma humana, quando chega a última vez de uma série de vidas que são prisionais para eles, você volta, você é instruído, eles te falam que você é isso. E aí você se prepara para morrer e ir embora. Então, por exemplo, isso acontece com inúmeras pessoas que sabem, que acabam descobrindo que são reencarnação de ET, e que elas vão morrer e que elas vão ter a escolha de ficar aqui ou não, ou voltar para casa, ou podem, se quiserem, ficar aqui, né? Então ela fala assim, quando chega nessa última vez, de uma série de 10, né, de 10, de 13, de 5, de 4, sei lá, de quantas vidas, você é instruído, ele te fala assim, olha, você cumpriu o teu tempo de aprisionamento, de regeneração, sofreu o que tinha que sofrer, porque a forma humana é uma forma de sofrimento, é um planeta difícil, etc. Entendeu? Muito mais primitivo, pagou o que tinha que pagar, cumpriu tua pena e vai voltar. Agora, só que quando você vai voltar, você vai ter a consciência. Então, nos últimos minutos, nos últimos anos dessa última existência, é que você vai vir a saber que você é isso. Entende? Porque até então você deve viver normalmente como humano. Então foi isso que me aconteceu. E aí eu conto isso no livro e depois um monte de gente acabou me dizendo que tinha a mesma sensação ou que tinha tido a mesma experiência em sua... Às vezes nem ligação nenhuma com ufologia. Pessoas assim que em casa tiveram um sonho, uma visão e começou a aparecer uma entidade, começou a falar para eles esse tipo de coisa.
Então, Não é... os Greys e os reptilianos são seres mais evoluídos que a gente. Pelo menos tecnologicamente, sim. A questão de... aquela questão moral é discutível. Era Tem isso gente que eu que ia acha que... perguntar, se moralmente também. O que é ser evoluído moralmente? Eles são altas civilizações, né? Civilizações antiquíssimas aí, de milhões de anos. Então, assim, por exemplo, agora eles têm uma relação diferente de certo e errado, uma legislação diferente Claro. e uma moral e uma ética diferente. Então, por exemplo, no mundo reptiliano é normal você duelar até a morte, é normal você matar uma pessoa, um reptiliano, um outro reptiliano, que te ofendeu. É normal duas fêmeas brigarem e uma matar a outra para a que vencer virar rainha. É normal você furar o olho do teu inimigo, entendeu? Quer dizer, são coisas que, por exemplo, são costumes, né? Que não se que eu sempre falo, você não pode julgar extraterrestre na cartilha humana. A métrica é diferente. Pelos direitos humanos, né? Se você fosse tentar aplicar os direitos humanos ou a religião terrestre aos ETs, você diria que eles podem ser bárbaros. Por exemplo, eles eutanasiam, quando eles estão numa certa idade, eles matam e trocam de corpo, né? A reprodução deles não é por família, a reprodução deles é por seleção genética, por eugenia. Eles vão lá e falam assim, você é bom para procriar com tal mulher. Você vai lá e faz. Pode fazer por inseminação ou pelo método natural, mas não constitui família. Você procria porque eles consideram o corpo vivo, eles chamam de modelo, né? Ou de máquina. Então, por exemplo, para eles a vida nada mais é do que uma máquina. Então, por exemplo, para eles a ideia de pai, mãe, filho, para eles não tem mais nenhum sentido, né? A clonagem é a base da vida. Eles clonam os bons modelos, né? Quando nasce um ser saudável, bonito, forte, sem doença e tal, eles começam a clonar, falando assim, que isso aqui é um modelo a ser replicado, como se fosse um carro que você lança, né? Tanto que você vai numa nave espacial, os ETs têm tudo a mesma cara. Você vê que eles são como se fossem gêmeos, né? E aí, por exemplo, assim, nessa turma aqui a gente tem 500 desse modelo, 300 desse aqui, 100 desse aqui, entendeu? Então a lógica de ET é muito outra, né? Por exemplo, Claro. vamos pensar nos reptilianos, né? Aqui na Terra, nós somos mamíferos, né? Sim. E temos aqui os répteis, que são Sim. animais menos desenvolvidos, irracionais e tal. Lá no planeta deles, eles são, vamos pôr humanoides, entre aspas, porque eles têm razão, são humanoides, andam eretos e tal. Eles têm outros animais ali, tal como a gente? O que eu aprendi, mais ou menos, do pouco que eles me mostraram, mostra muito pouco, muito fragmentário, é que Darwin está certo. Por exemplo, a vida começa no mar, nos planetas que abrigam vida, a vida começa no mar, migra para a Terra e migra do réptil para o mamífero. Olha. Então essa sequência é mais ou menos universal. Então, se você for para qualquer planeta vivo, você vai encontrar uns bichos mais ou menos parecidos com o da Terra. Não vai encontrar um elefante, mas você vai encontrar um bicho mais ou menos que lembra... Um elefante. Né? Numa elefante, um cachorro. Um bicho que lembra um bicho daqui, mais ou menos, né? E a vida inteligente, ela emerge da necessidade de formar uma sociedade, tá? Então, por exemplo, quando um certo grupo de animais aprende a caçar em grupo ou viver em grupo, como abelhas, como alguns dinossauros menores, como alguns mamíferos também, podem ser macacos, podem ser cães, etc. Eles formam uma organização de comunidade, matilha, etc. Eles começam a desenvolver inteligência, principalmente quando eles são fisicamente débeis. Então, por exemplo, em relação aos outros bichos do planeta. Então, a inteligência emerge, às vezes, de lagarto, de réptil. Ou emerge de inseto, ou emerge de mamífero. Quando emerge de réptil, é um planeta reptiliano. Só que o reptiliano, ele por natureza,
um ser menos amoroso. Ele não ele é um ser Muito frio, racional, talvez. muito racional, porque ele não tem a questão da maternidade, né? Ele não amamenta. Então, praticamente, o comportamento de um reptiliano na Terra seria quase de um psicopata, porque ele faz o que ele tem que fazer, se ele matar, acha que ele tem que matar, ele mata. Se ele achar que ele tem que quebrar, ele quebra. Ele não tem, assim, muitos dramas emocionais. Como os Greys também são, do ponto de vista humano, sem emoção, né? Ou pobres de emoção. A emoção de reptiliano ou de Grey, assim, é irritado ou satisfeito. Ou ele está irritado ou ele está satisfeito. Estou satisfeito com o resultado ou estou irritado com o erro. Mas ele não tem, assim, remorso, Angústia, ansiedade. angústia, saudades. Não tem esse tipo de coisa, ou não tem esse tipo de coisa tão bem desenvolvida quanto no animal mamífero. O animal de pelo, tanto cães, gatos, humanos, eles têm emoções. A gente pode colocar como animais mamíferos, né? A gente pode dizer que os animais de pelo eles têm um corpo emocional mais complexo, né? Entendeu? Olha só. Então é diferente. Eu tenho. É até estranho falar isso. Eu tenho medo. Eu adoro o tema, eu leio sobre o tema, eu pesquiso sobre o tema, ufologia especialmente. Mas eu tenho medo. Assim, eu falo, caramba. É natural ter medo. Né? Assim, os seres extraterrestres, eles estão entre nós realmente travestidos de humanos? E se sim, aí eu vou na pergunta da Júlia. Se eles estão travestidos, é possível a gente estar convivendo com algum, e aí se você por um acaso bate o olho, você fala, opa, esse cara é reptiliano? Raramente. Não só reptiliano, um ET qualquer. Mas assim, é raro. É arriscado. Para eles. É chato. E só pode ter um propósito para fazer isso, que é fazer ciência. Entendeu? No estudo deles de antropologia de civilizações, eles podem se travestir de humano por um determinado tempo, os que dá para enganar, né? Às vezes um extraterrestre assim, que tem uma pequena diferença, sabe? Assim, tem uma orelha mais pontuda, tem um olho mais estranho, tal. Uma lente de contato resolve às vezes. Mas assim, essa coisa geralmente é 6 meses. Eles entram com identidade falsa, com dinheiro falso, muitas vezes, É muito curioso, eu conheço casos, né, que não vai dar tempo de contar, mas assim, inclusive protegidos por militares. Então, por exemplo, muitas vezes esses caras têm credenciais, assim, eu sei de um extraterrestre que passeava em Brasília, ia nas altas festas, né? E ele era um loiro, de olho azul tal, assim, parecia Pegava a mulherada. ele parecia um suíço, um húngaro, mas ele não se misturava muito, entende? Eles não ficam assim, transando ou visitando muito. Ele aparecia, conversava, entrava nas festas de penetra, sempre entrava, porque ele dominava o guarda com a mente. Então ele quebrava qualquer segurança, entrava na festa, tomava sua água, seu refrigerante, seu uísque, falava coisas interessantíssimas, estava todo mundo encantado e ia embora. E até que o cara desconfiou, né? Que ele era ET, porque uma vez ele fez uma bacalhoada muito salgada, que a empregada errou, e aí esse senhor entrou isso nos anos 70, tá? Na ditadura militar. Esse senhor entrou não posso revelar a fonte, Claro. entrou na cozinha e falou assim, sua empregada errou a bacalhada, tá intragável. Falou, não, eu sou chefe de cozinha, pode sair daqui um minuto que eu arrumo. Aí os caras saíram, saiu a empregada, saiu a mulher, o marido e tal. Aí ele fez sei lá o que ele fez. E aí ficou deliciosa a bacalhoada, tirou o sal. Ele conseguiu separar as moléculas de sal da bacalhoada, sei lá com que método. E aí ele falou assim, estão gostando? Tão ótimo. Ele tá apreciando? Que bom, né? Aí ele pegou e falou assim, dá licença, tem que ir embora. Aí ele pegou, saiu a francesa e nunca mais foi visto. Aí essa pessoa foi ainda no banco perguntar o nome do cara, existia, né? E falava que um militar X tal dava dinheiro para ele, que transferia dinheiro para a conta dele, para ele poder transitar na cidade, né?
à vontade e tal, que ele era do conhecimento de um certo E general a tal. ideia deles é vir aqui para fazer pesquisa científica. Não, nesse caso, é raro isso daí, tá? Isso aí é um caso, assim, deve ter, sei lá, 100 pessoas, 100 ETs nesse caso, não é muito comum, não. Existe na política, infiltrados, aí já é uma coisa ikeana, o Ike já acha que os ETs vivem maciçamente enfiados na Terra. Eu não vejo por que estariam, porque para eles a Terra é um planeta comum, entendeu? Não é nada de diferente para quem transita no espaço. É só mais um planeta meio primitivo que tem o seu interesse histórico e antropológico e, né, eles estudam a história, a civilização. Por exemplo, por que ET gosta de assistir guerra nuclear, guerra? Vocês gostam de assistir. É muito comum se ver disco voador quando tem erupção vulcânica, tsunami, porque eles ficam lá assistindo. Entendeu? Porque eles não podem interferir, tem a lei da não interferência. Então você tem que assistir de longe o que está acontecendo no planeta. Essa lockdown. Eles vão assistindo, olha que interessante. É como uma novela. Né? E eles. Eles têm um intuito de fazer mal a gente, de nos dominar, de nos escravizar, ou algo nesse sentido? Talvez os reptilianos, talvez os reptilianos sim, mas como existe a Confederação de Planetas, que é uma espécie de ONU dos ETs, não pode, entende? Porque isso aqui é uma reserva natural. Então esse planeta ele é protegido. Então não tem como nenhuma raça maldosa ou gananciosa entrar aqui e aprontar, tá? Porque para fazer isso você precisaria quebrar as regras, que você não está brigando com humanos, você está brigando com outras raças ETs. Não vale a pena brigar pela Terra, entende? E A nós Terra ela temos tem autonomia. na confederação nós temos representantes lá? A raça humana tem o direito à existência, é diferente. Por exemplo, ela é autóctone. Então, por exemplo, por ela ser autóctone, é como se fosse uma tribo indígena. Ela não tem força para se defender, mas ela é protegida. A raça humana não teria poder nenhum contra o ET. Ele poderia esmagar a humanidade em horas. Ele poderia esterilizar o planeta de vida humana em poucos dias. Entendeu? Poderia acabar com o último humano em dias. Mas não é isso que é. Primeiro que a gente tem por que fazer isso. Nem é um planeta próprio para eles. Mas se desejasse fazer, não poderia porque a Confederação de Planetas não permite. Entendeu? Só os Greys é que tem, vamos dizer, o clearance, ou permissão de fazer modificações genéticas nos humanos. São eles que modificam a espécie, por exemplo, as famosas mutações. Eu não sei quantos dentes do siso você tem. Quantos dentes do siso você tem? Eu tenho os 4. Você teve os 4? Mas você sabe que tem gente que nasce com 3, com 2, com 1, sem nada. Sem nada. Eu nasci com 1, tá? Tem gente que já nasceu sem nenhum. E tem crianças que estão nascendo, inclusive, sem o último molar. Porque eles mesmos, os Greys, eles vão acelerando, eles vão modificando os corpos para gerar nova espécie. O futuro que vai substituir o Homo sapiens por um outro Homo mais ou menos um pouco mais evoluído. Então quem são os jardineiros, vamos dizer assim, do planeta, são os Greys. São eles que pegam, fazem experimentos. Mas o reptiliano, por exemplo, com o sentido de invadir ou de dominar politicamente ou economicamente, ele só pode fazer isso se os humanos assim o desejassem. Entende? Nunca por uma invasão violenta. Nunca por uma invasão de cima para baixo, de fora para dentro. O máximo que eles podem fazer é que a humanidade desejasse se entregar a eles como espécie superior, como deuses, como reis, como sei lá o quê. Aí a confederação se curva a essa decisão. A gente lê muita coisa e vê muita coisa nesses programas e tal. Então tem alguns casos assim que são muito marcantes. Então tem lá a Área 51 lá nos Estados Unidos, que é aquele caso que tem um filme lá, inclusive do teste lá, que eles cortam da autópsia e tal. Aquilo existiu? Existiu sim. Roswell marca o início da o que a gente Roswell. Roswell, pronuncia-se Roswell. Roswell marca essa cidadinha, o início da ufologia, a queda do UFO, que ficou escandalosa,
e não teve como, naquela época, a CIA ou o FBI não tinha como esconder ainda, não estava preparado. Então, assim, é um dos casos de ufologia, de queda de UFO, mais bem documentados, porque vazou demais, né? Saiu no jornal, saiu em tudo quanto é... ficou na boca do povo do lugar, né? O fazendeiro achou um pedaço, depois queriam pegar o pedaço do E UFO, ali que foi um era uma... acidente. O UFO cai e sim, aí queda. Por esse acidente é que a ufologia começou a ficar em evidência, porque se via UFO, se vê uma nave, né? É difícil provar, mas como teve uma queda, né? Tinha corpos e tinha fragmentos. E o fragmento do UFO era como se fosse um pedaço de papel, mas ele tinha memória, né? Ele volta ao normal. Então, por exemplo, ele parece aqueles travesseiros que voltam ao normal, que você põe a cabeça e ele volta, né? Já não falei travesseiro NASA? sim. Que a gente chama de material com inteligência, com memória. Só que isso era um metal que fazia isso, é um metal extremamente leve que dobrava e voltava ao normal. E isso não era, nem se imaginava, por muitos anos eu achei assim, essa é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Hoje em dia você tem esses travesseiros, né, que a cabeça volta ao normal, eles têm uma espuma que volta à posição original, não importa o que aconteça. Então, essa queda dessa nave virou, assim, vamos dizer, o ano zero da ufologia, que é E 1949. aí a gente tem no Brasil a história do ET de Varginha. E o Varginha é um Roswell brasileiro, né? Porque você tem, na verdade, você não tem a queda da nave, você tem só os seres que foram jogados na Terra. Eu creio, particularmente, que foi execução, porque foi uma forma indireta de execução, porque eles foram jogados na Terra para morrer. Eles podem ter pisado na bola, na nave, e o chefe, o capitão da nave, falou assim: joga esses daí lá embaixo para E era um durar umas Grey. poucas horas. Não, não eram Greys, eram seres extremamente fedorentos, com cheiro de amônia, e três protuberâncias no alto da cabeça e olhos vermelhos. Lembram Grey, mas não eram Grey. Eram menores também, né? Pequenininhos. Era pequenininho, mas era um ser viscoso, mais parecido com uma pele de sapo, e venenoso, tanto que o Eli Xerezi tocou, o soldado tocou no Grey e morreu em poucos dias. Não, no Grey não, no ET de Varginha. Só de pegar no bracinho dele, ele ficou envenenado e morreu de Porque ali septicemia. eles cercam, o exército chega, cerca a cidade, recolhe tudo, eles fecham a base, realmente para manter em segredo. Por que os nossos governantes, quer dizer, eu tô imaginando que os nossos governantes, eles saibam da existência Sim. e eles não divulgam. Por quê? Bom, isso são ordens dos Estados Unidos. Não é uma decisão brasileira. O Brasil acata uma lei militar suprema dos Estados Unidos que é acordada entre todos os países. É que assim, descobrir como um UFO funciona seria uma forma de vencer a Guerra Fria, principalmente, de derrubar o comunismo, etc. Então, por exemplo, para os Estados Unidos, descobrir como construir uma nave daquela seria o trunfo, seria a arma final, entende? Então, por exemplo, capturar uma nave dessas e com retroengenharia fazer uma nave dessas seria a maior alegria para o governo americano possível. E o governo americano, como é um país muito influente, ele exerce a sua influência toda vez que cai alguma coisa referente a ET, cai em um país qualquer, pode ser o Peru, Brasil, a África, ele já chega lá muito rápido e já recolhe para si, tá? No caso, aqui no Brasil, ficou em Campinas, na Unicamp, os corpinhos lá dos ETs, os fragmentos eles emitiam uma gosma e tal, eles só pegaram os cadáveres, mesmo assim tinha interesse. Eles têm interesse em tudo que se refere a ET. A ufologia é essencialmente uma coisa americana. Então, assim, eles foram lá e pegaram um ETzinho morto, levaram para os Estados Unidos e levam para a Área 51, ou seja lá o que for, né? Talvez acho que a Área 51 para mim é um falso alarme, porque provavelmente o que está de interessante já está em outro lugar essa altura. Eles já ficou tão famoso, se é uma coisa secreta, eles movem aquilo para um outro estado, uma outra base, né? E forma lá um falso atrativo na Área 51,
Os babacas ficam lá olhando para a área 51, a coisa está acontecendo na área 52, entendeu? Então, assim, não importa onde faz, né? Eu sei que o segredo ufológico, ele é o segredo pelo qual o governo americano mais é capaz de matar, fica mais inescrupuloso, né? Eu lembro que o Jimmy Carter, ele acreditava em UFO, ele era um que a gente chama de believer, um crente nos UFOs, né? E ele chegou para um general americano e falou assim, olha, eu quero que você abra os segredos da Área 51, você abre para os cidadãos americanos a verdade, né? Ele era democrata, né? Ele era cheio daquelas coisas, né? O povo tem direito a saber, bababá, bababá. Aí o general falou assim, Mr. Jimmy Carter, o senhor é apenas o presidente dos Estados Unidos, tá? Eu não lhe devo satisfação, né? Antes de você tiveram muitos, depois de você vão haver outros. Eu não tenho nada que te contar. O que se refere à segurança dos Estados Unidos não passa por você ou pelas suas vontades, né? Você não vai revelar segredos de Estado americano para o público no New York Times só porque você quer ou porque você acha que você é importante, né? E eu imagino que muito desse segredo também seja para evitar pânico, comoção, algo nesse sentido. Bobagem, bobagem, bobagem. Olha, você tem uma bomba atômica, um arsenal atômico apontado 24 horas por dia para todos os países do mundo, e isso não causa pânico. Um ETzinho descer e você descobrir, tem vida em outros planetas, vai causar pânico, vai parar o mundo? Não, porque tudo as pessoas se acostumam, não se acostumaram a essa pandemia terrível, né? Verdade. Porque, assim, por exemplo, tudo no começo causa um frisson, e aí nas TVs, nos rádios, nas discussões, não sei o que, depois de um mês, essa coisa que ia quebrar o sistema, isso foi discutido nos anos 50 pelo Truman e pelo Eisenhower, que eram dois presidentes americanos que perguntaram para a CIA o que fazer. E a CIA sugeriu o acobertamento. Mas isso na cabeça do homem dos anos 50, na moral dos anos 50, na religiosidade dos anos 50, 70 anos atrás. Se fosse hoje, as pessoas estão acostumadas a ver ficção científica, estão acostumadas a ver aparelhos eletrônicos, já foram à Lua, já foram para o espaço, já sabem que tem vida em outros planetas, provavelmente, quase certeza. Então, o que ia assustar? Entendeu? Verdade. A sociedade mudou em 70 anos. Verdade. É que, na verdade, para o governo americano é meio vergonhoso admitir para eles que o americano acredita nos Estados Unidos, diferente da gente não acredita no Brasil. Eu não acredito no governo brasileiro, mas o americano acredita no governo americano. Que eles chegaram a admitir, olha, nós mentimos para vocês por 70 anos. Isso pega mal no governo americano, que zela pela sua honradez, entendeu? No caso do Brasil, o Brasil mentiu para você ontem. Mas diuturnamente. ele não tem a menor preocupação com honra ou com coerência. Mas o governo americano tem. Entende? Ainda é uma democracia sólida. Entende? Não é uma palhaçada, não é uma república de banana. Então não tem como eles falarem assim, olha, a gente mentiu porque achou que era legal mentir. O público vai ficar muito revoltado. É mais pela perda de popularidade do governo, na minha opinião, né? Do que pelo pânico. Até outro dia a NASA falou, admitiu que tinha fenômenos aéreos inexplicáveis no céu e tal. Recentemente. No meio dessa confusão do Covid, ninguém nem deu bola. Você fala assim, um ET foi visto, todo mundo com medo de morrer, de não sei o quê, uns falam que é verdade, uns falam que é mentira, que a doença que a doença não é, que a doença mata, a hidrocloroquina. Nessa confusão toda, muita gente nem ligou para essa história. Eu nem ouvi falar, nem apareceu muito na TV, Eu nada. vi, mas realmente passou assim bem. Bem. Gente, vocês estão assistindo a gente tem pelo menos mais meia hora de entrevista, de bate-papo. Clique aqui nesse aviãozinho, convide seus amigos. O Vina, o Chico fez uma pergunta, e o Vina, que é o responsável por esse evento acontecendo, qual a diferença entre os draconianos e os reptilianos? Tem diferença? Novamente a gente está discutindo não ufologia, a gente está discutindo autores. David Icke e Alex Collier. O Dr. Alex Collier inventou que o rei dos reptilianos seriam os draconianos, que seriam reptilianos alados, da constelação de Draco. De onde ele tirou isso, não sei. Aí, então, por exemplo, ele falou que o draconiano é o pior tipo de reptiliano, que gosta de comer criancinha, comer gente,
e que seria um dragão, praticamente, no sentido medieval da palavra, né? Eu sinceramente, assim, eu já ouvi falar de seres terrestres alados, e eu conheço um caso de um ser que parece mais um morcego, um grande morcegão, Eu já assim, que vi perseguiu desenho. uma... tipo Mothman, que perseguiu... Eu sei um caso em São Pedro, uma senhora evangélica saiu da igreja no alto da serra e foi perseguida por um desses que fez um voo rasante nela, ela saiu correndo, ele pegou, fez um voo rasante e foi embora, só quis dar um susto nela. Mas assim, se isso é um Draco, entende? Eu não gosto do Alex Collier e do David Icke, e eu acho que as pessoas substituem teóricos de conspiração, a verdadeira ufologia, por teóricos de conspiração. Quer dizer, ninguém quer pesquisar nada, ninguém quer um caso real, as pessoas querem respostas desses indivíduos que tiram as coisas, eu não sei bem da onde, entende? Nem contato ET eles têm, na verdade é uma coisa baseada no esoterismo. Eu O fico David Icke... pensando aqui, com meus botões, hoje a gente vive num mundo extremamente monitorado, né? A gente tem câmeras Uhum. espalhadas para tudo quanto é lado e tal. É, não era para a gente ter mais visões de OVNIs, de UFOs, até dos próprios extraterrestres entre a gente, por meio dessas câmeras de presença? Ou eles tentam se camuflar de todo jeito? Eles têm uma coisa que a gente não tem, eles têm invisibilidade. Eles podem andar em invisibilidade no meio das cidades e eles podem andar em invisibilidade nos céus. A nave voa em modo invisibilidade a maior parte do tempo e só se faz visível quando quer ou quando está com defeito. E o ET também pode caminhar entre humanos em modo invisibilidade, ou usando uma espécie de dronezinho, que a gente chama de sonda, também em modo invisibilidade. Então, por exemplo, ele não vai jamais se expor ao corpo dele, o corpo físico dele, a integridade física dele, a um ataque humano. Então, assim, ele anda sempre, quase sempre na invisibilidade. Quando ele se faz visível, é porque ele quer aparecer para alguém, para dar um recado, para fazer um contato. E quando ele faz isso, ele faz numa situação de superioridade, onde você não esteja com câmera, onde você não esteja armado e onde você esteja em minoria numérica, por isso que geralmente em área rural. Então, por exemplo, ele não gosta de correr riscos com o humano, que é para eles um monte de macaco que vai pular em cima deles. Então, um monte de macaco selvagem, de babuíno doido, que vai pular em cima deles. Então, eles gostam de observar o humano por alguma simpatia ou por algum processo científico deles, sempre numa situação segura. Tem todo um protocolo de segurança, e esse protocolo de segurança passa pela invisibilidade, quer dizer, você não tem... Quando ele quer, abre-se um que a gente fala que é um portal, né? O ET aparece, se materializa, na verdade ele dissolve a invisibilidade dele, que eu não sei como eles conseguem fazer, mas fazem, Se eu com encontrar um ET, perfeição. então, eu posso me sentir um privilegiado. Se Ele você quis encontrar um aparecer para mim. ET, quando você encontrar um ET, você pode ter certeza que é intencional. Ele nunca vai, você nunca vai, você nunca vai pegar um ET no flagrante, a não ser que ele seja assim uma situação assim de defeito, falha, a máquina de invisibilidade dele quebrou e ele está ali vulnerável, está esperando ser resgatado e você viu. Mas isso é tão raro de acontecer, como a queda do Roswell, né? Máquinas quebram, né? Mas assim, de uma forma geral, as coisas quando as pessoas falam assim, eu vi um ET, eu vi uma nave, falam assim, eu não sei, eu fui privilegiado, eu tive sorte. Não, você não teve sorte, você foi selecionado, entendeu? Porque só quem foi selecionado vê, ou aquelas pessoas para quem eles se permitem ver, né? Porque se eles quiserem, eles podem sobrevoar São Paulo ao meio-dia e ninguém E ninguém perceber. vai nem ter noção da existência desse. E eles buscam algum Fazem isso recurso diariamente. natural aqui? Tá, eles adoram roubar. A Terra, por ser um planeta fértil e ameno, né?
é um perfeito lugar para roubar materiais, para roubar minerais, água e coisas biológicas, né? Às vezes eles querem também plantas, animais e coisas assim que eles precisam. Eles vão lá e pegam, uma boa. Pegam objetos, entendeu? Eles podem pegar o que eles quiserem, né? E como eles não têm problema de, por exemplo, de inóspito, nada é inóspito para eles. Eles podem ir para o Quente, Himalaia, frio. fundo do oceano, Antártida. Eles vão sempre se alojar em um lugar onde o humano não consegue chegar, digamos, a Antártida. O meio da Antártida, entendeu? Onde realmente você não consegue ir. Ali tá cheio de nave, porque para eles frio não é problema. Se eles conseguem atravessar a órbita de Plutão, entendeu? A neve da Terra não é nada. Menos que 50 graus para eles é uma piada, é um verão. E essa viagem que Entendeu? eles vivem aonde? Em outra galáxia? Essa é a grande pergunta sem resposta, né? Como é que eles vencem a distância interplanetária, É. interestelar, né? Esse é o grande mistério. Esse é o pulo do gato. Esse é o motivo pelo qual eles não fazem contato, porque eles não querem que o homem da Terra descubra como, entende? Agora, de onde eles vêm, vem de longe, mas a gente não atravessa o espaço nas nossas leis newtonianas. Eles entram numa outra. Eles sabem como anular as leis da física. Então, porque, por exemplo, para você viajar de uma estrela para outra, não basta atingir a velocidade da luz, é 10 vezes a velocidade da luz, é 100 vezes a velocidade da luz, entendeu? Então são velocidades tão inconcebíveis que elas só podem existir numa outra dimensão, vamos dizer, da física, que a gente não conhece. Por exemplo, eles conseguem anular com um campo magnético toda a aceleração, gravidade, as interações atômicas, tanto que por exemplo, trancar a casa não adianta para ET, eles atravessam parede, que nem fantasma, né? A Simone tem feito uns comentários legais e ela fez um comentário agora que eu preciso te perguntar. Está dizendo que, além de tudo, eles pegam o adrenocrome das crianças. O que é isso? É adrenocrome que fala? Ah, meu Deus, essa é uma moda, adrenocrome. Essa é uma moda nova agora, esotérica, falar do adrenocrome, que teoricamente a Hillary Clinton faria uma espécie de festa, onde as pessoas pegam o sangue energizado pela adrenalina de uma criancinha que está sendo executada de forma hedionda. Então, por exemplo, no momento que a criança é morta de uma forma hedionda, um bebê ou uma criança, o terror dessa criança libera uma adrenalina e que beber esse sangue ou essa substância que é o adrenocromo poderia causar um grande rush emocional, né? E um grande barato. E existe um filme que é Loading em Las Vegas, eu esqueci o nome dele, Pânico e Horror em Las Vegas, uma coisa assim, de dois caras drogados, né, que vão experimentando todas as drogas do mundo lá em Las Vegas, e chega na hora do auge do filme, eles falam assim, finalmente eu tenho aqui um adrenochrome, né, e eles tomam gotas de adrenochrome e ficam loucaços, né, absolutamente fora de si, né, que seria a droga máxima existente E no os planeta ETs Terra. consumem isso ou isso é conspiração? Eu acho isso mais uma novidade esotérica. Eu nunca tinha ouvido falar disso até o ano passado, né? É que surgiram umas crianças no metrô. São todas histórias mal contadas, né? Surgiu umas crianças no metrô de Nova York, sexualmente abusadas e muitas vezes feridas. E aí elas falavam que era uma coisa umas orgias que aconteciam sexuais terríveis, e que daí algumas crianças tinham eles extraíam adrenocrome e matavam as crianças. Agora, uma incoerência para mim, eu sou filho de advogado, eu sempre penso em coerência, né, jurídica mesmo de uma cena. Meu pai era um criminalista, então, por exemplo, como é que pode você extrai sangue de criancinhas num ritual hediondo e solta algumas para Não faz contar, sair sentido. por aí contando?
Você como advogado, você imagina um assassino que extrai sangue humano, assassina crianças para extrair sangue humano, deixa alguma escapar? Entendeu? Faz sentido para Não você faz isso? sentido, não é razoável. Não é razoável. Na lógica do assassino, ou ele pode até matar a criança e não usar o sangue. Mas ele não deixa testemunha, né? De Minha uma mãe está coisa tão perguntando hedionda. aqui se é verdade que algumas pessoas já foram abduzidas. Não, tem abdução a cada 5 minutos. O Grey, essencialmente, ele precisa de um contato físico com o humano. Outros seres, como reptilianos e tudo mais, eles abordam as pessoas num estado meio de sonho, de viagem astral. Mas o Grey, para colher sêmen e produzir os híbridos de humano com Grey, as novas espécies, que a gente chama de Essassani, esse híbrido, ele precisa colher sêmen e óvulos humanos. Então ele tem que pegar a pessoa. Por isso que muitas vezes é curioso como o Grey fala assim, por que o Grey pega pessoas estúpidas, ou que de baixo QI, ou que não tem nenhuma virtude mental, espiritual? Fala assim, porque ele se interessou pelo corpo, não pelo indivíduo. Então, por exemplo, é a fertilidade, é a genética, é a resistência, é a imunidade, entendeu? É o potencial daquele Eles pegam essa genoma. pessoa, retiram o que eles precisam e depois devolvem. Tem diferentes modos, às vezes vão no quarto, masturbam o indivíduo com uma espécie de masturbador, um saquinho que colhe o sêmen. Às vezes eles vão lá e enfiam uma espécie de catéter no útero e tira óvulo pelas trompas, fura a barriga e tira o óvulo. Às vezes eles levam na nave, às vezes eles procedem no próprio ambiente. E as Geralmente pessoas para não o percebem? homem. Não, percebe, mas ela percebe às vezes como flashes, né? Por isso que a abdução ela é fragmentária. Eles conseguem apagar a memória. Esse é o famoso missing time. Então, quem viu um Ray, por exemplo, lembra de ter visto um Ray, mas não lembra muito bem dessas cenas. Às vezes, quando você faz uma hipnose ou às vezes por um processo espontâneo, o indivíduo começa a lembrar. Existem livros muito bons sobre isso, como A Vida Secreta, do Dr. David Jacobs, que ele escreveu nos anos 90 com 60 mulheres. Ele só pegou mulheres na pesquisa dele, que foram pegas. Aquele que deu origem àquele Whitley Strieber, deu origem àquele filme Intruders, né? Nossa, esse filme é Em que pesadíssimo. o Intruders 92. Cuidado que tem um filme de horror, Intruders, que não tem nada a ver com ET, que é recente. Não, é um Esse antigo que o Intruder, ator tem um olhão azul, né? oh meu Deus, coloca lá, Intruders 1992. Você 92. vai, é o 92, pelo amor de Deus, não vai pegar um que Que é surgiu baseado agora em em fatos 2000. reais. Que existe um outro que é de monstrinho, é outra coisa. Esse Intruders, por exemplo, ele mostra, né, esse processo em que a moça é abduzida e depois de um certo tempo ela é pega de novo pelo Grey no fim do filme, e o Grey leva ela para dentro da nave e mostra uma criança que é meio Grey, meio humana. Ela tem um cabeção e mais pouco um cabelo ralo, né? E ela fala assim, essa é minha filha? Ele fala, sim, sim, essa criança linda é sua filha, né? Ela fala, eu quero levar ela comigo. Ele fala, não, ela não pode viver no seu mundo por motivos óbvios. Ela não seria tratada com amor como nós podemos. Para nós, ela é uma criança maravilhosa. Para vocês, ela seria objeto de curiosidade, né? E aí ela chora e ele fala, porque tem uma história, isso o David Jacobs relata bem, que a criança precisa conhecer por qualquer motivo a mãe. Ela precisa tocar a mãe para receber uma espécie de abraço materno que vai transmitir a energia humana, vai de uma certa forma acender essa criança. Que se essa criança não vier a conhecer a mãe, ela fica com uma personalidade grey, aquela personalidade apática, fria. Para ela ter uma certa intensidade emocional, ela precisa conhecer a mãe. Isso é muito Essa nossa interessante. intensidade emocional, então, é de certa forma admirada por eles. Eles buscam isso, ou não? Se eles estão fazendo um Essassani, um híbrido, né? Esse Essassani tem que ter um pouco. Não todo, meio a meio, vamos dizer. É um híbrido mesmo, né? Então, por exemplo, ele não pode ser totalmente um Grey. Ele falou assim que eles falam no momento, o Grey fala no livro do David Jacobs,
que caso não haja o abraço, o produto se torna frio. Quer dizer, a criança, essa Sani, fica apática, fica meio autista, meio... Entendeu? Então ela tem que conhecer o amor humano. E tem humanas também que foram vistas, mulheres humanas, que às vezes são uma espécie de babás dessas crianças, essa Sani. Elas têm que ter o contato com o humano nativo, para não E essas perder pessoas são totalmente. abduzidas e levadas para lá para sempre. Devem ser voluntárias, que escolheram, que foram convidadas, entendeu? Porque algumas pessoas topam ir embora e são convidadas. E aí essas mulheres, que são mulheres humanas, ou que nasceram lá, ou que... Não dá para saber direito, né? E elas estão lá na nave e elas são as professoras do prézinho. Essas crianças brincam com brinquedos assim estranhíssimos que levitam e tal. E elas são tipo as tias, sabe assim, do prézinho? Sim, claro. Não pode ser totalmente Grey, porque senão ela fica muito puxada pro Grey, entende? Precisa equilibrar essa balança. Ela precisa equilibrar, que ela é um híbrido de duas civilizações, de duas formas de vida muito diferentes. Né? E o sistema de governo, né, você comentou com a gente que moralmente eles não são necessariamente mais ou menos evoluídos porque há diferenças de civilização, de métricas. Né? Em termos de sistemas de governo, tem democracia, não tem? É monarquia, eles têm um líder? Ou a gente não tem essa informação? Tem pouca coisa. Eu sei que, por exemplo, que os Pleiadianos e os Greys e tal, os Greys, principalmente, eles vivem num comunismo total porque eles são praticamente como abelhas, né? Então eles precisam das mesmas coisas, eles não têm a cobiça individual, né? Eles só têm obediência ao líder, à rainha deles, né? O rei Grey deles, porque eles não têm exatamente um ego como a gente tem. Eles não têm a emoção, então eles não têm o ego. Então eles não têm inveja, eles não se sentem humilhados, eles não têm inveja, eles fazem o trabalho. Eles dormem todos nas mesmas caminhas, eles usam utensílios, a mesma roupinha, entendeu? O reptiliano é diferente, o reptiliano é egóico, ele é parecido com o ser humano. Ele quer aparecer, ele quer preponderar, ele quer reinar, ele quer mandar. O mundo reptiliano é uma monarquia de fêmeas. Olha. Então as fêmeas que são ferocíssimas, os machos são mais bobos, as fêmeas é que são tipo amazonas, né? São matriarcas ferozes, elas brigam, elas se matam. Então, assim, é ao contrário do mundo humano, né? É a fêmea que manda. Então, por exemplo, elas são terríveis, elas são autoritárias. No caso dos Pleiadianos, por exemplo, eles vivem numa sociedade perfeita. Eles vivem numa espécie de comunismo, vamos dizer assim, só que não esse comunismo humano, por um motivo muito simples. Eles são telepatas. Então eles vivem num mundo em que é impossível mentir. E é impossível esconder coisas. Então é impossível acumular. Ele vai falar assim, você precisa disso? Preciso. Então pega. Ah, eu não preciso. Você precisa disso? Não, você não precisa, você já tem. Então, por exemplo, é impossível ser corrupto nesses mundos. Então, como eles são telepatas, o sistema social deles é inerentemente superior. Então, por exemplo, esses seres, tanto os reptilianos, quanto os Greys, quanto os Pleiadianos, lá, os humanoides, todos eles não têm essa coisa sórdida de falcatrua, de desvio de dinheiro. De passar os outros para trás. É impossível, porque eu leio sua mente, eu sei que você está mentindo. Então, por exemplo, falo assim, por que você está fazendo isso? Entende? E a punição é imediata, e é unânime, não precisa ir a julgamento. Porque você simplesmente escaneia e fala assim, é verdade, você roubou. Se você roubou, você vai ser punido. Acabou. Eu li algumas coisas sobre viagem no tempo. Os extraterrestres conseguem viajar no tempo? No nosso tempo, pelo menos? Então, o que eu aprendi, né? O que eu sei até o pouco que eu sei, é que não existe tempo, tá? O que existe é a entropia. Por exemplo, a matéria se desenvolvendo ao longo de uma sequência. Por exemplo, o universo surgiu e as coisas vão acontecendo, né? A matéria vai se modificando. Então as coisas, na verdade, por exemplo, você tem essa caneta. Essa caneta foi feita há 6 meses atrás. Agora ela já está soltando a borrachinha. Agora ela já está acabando a tinta. Daqui a pouco eu jogo ela no lixo. Daí ela vai para as intempéries. Aí ela vai enferrujar.
Daqui 1000 anos ela não existe mais. Por quê? Porque a matéria se desintegrou, né? Então o que a gente mede, né, é em função da órbita da Terra, a gente mede essas sequências. Mas não existe uma coisa chamada tempo como dimensão. Então, por exemplo, não é possível andar para frente ou para trás nela como se fosse uma fita cassete ou entendeu? Porque ela Entendi. não existe. Ela é uma ficção, ela é uma abstração da mente. A mente humana e a mente animal também entende tempo, porque a gente consegue entender sequência. O que veio antes e o que veio depois. Então a mente tem a sensação de tempo, mas a mente não é. O tempo aí está enterrado. O tempo não é uma dimensão como altura, largura e profundidade, que é o modo de mensurar objetos sólidos, porque ela não é objeto sólido. Então o que acontece? Na verdade, só existe o agora, não existe o passado, não existe o futuro. Só existe um agora constante. É como se fosse um binóculo, uma lente, pela qual o universo passa. Não o que houve Passou, antes, não o que foi. houve depois. Passou e foi. Não existe passado, não existe futuro. O que existe são memórias. Então, por exemplo, você pode lembrar, pode estar até registrado quem foi a Cleópatra, quem foi os dinossauros e tudo mais, até ETs podem ter filmado, e isso pode estar no registro acástico, como muitos falam, mas não existe mas não existe a possibilidade. Aquilo não está existindo em paralelo em outro lugar, né? Aquilo não existe mais, porque aquilo só existiu por um instante E foi. infinitesimal. E foi. E a Olha que gente também. pergunta legal do Otaviano. Qual o envolvimento do voo Malaysia Airlines 370 que Malaysian desapareceu Airlines. desde 2014 até hoje nada? Não sei, né? Como foi na Ásia, entendeu? Eu tenho um certo medo de ter sido uma execução dos passageiros, entende? Eu não Uma sei se aquilo execução ali do que foi. daquelas guerras, daqueles países loucos ali? Ah, eu não sei se eles capturaram. É difícil dizer, né? O que fizeram com aquela gente. Como foi um voo que sumiu, né? Existe uma coisa que é assim, a gente eliminar primeiro as possibilidades da criminalística comum, né? Terrorismo, homem-bomba, hijack, né? Que é sequestro de avião, falha dos instrumentos, né? Então, assim, por exemplo, eu não sei, assim, eu não acho, assim, não condiz muito com ET pegar um avião com pessoas, tá? Até porque tem o princípio da não interferência, né? Tem a não interferência, eles não têm o que fazer com aquilo, entendeu? Por exemplo, quando eles querem pegar um indivíduo, eles pegam um indivíduo, entendeu? Um indivíduo que tem um interesse especial para eles, eles não precisam pegar humanos em grandes quantidades. Não. Existe sumiço de pessoas. Eu tenho um amigo delegado Ô que ele Chico, falou assim. Oi. o Instagram tá me avisando aqui, 1 minuto e 50 segundos. Você topa a gente sair, conversar mais 20 minutinhos? Sim, mas você me dá então 5 minutos, tá? Não, é o tempo para eu encerrar e salvar esse nosso vídeo. Encerra aqui, salva e faz o outro, tá Tá, bom? aí daqui a 5 minutos eu volto. Galera, vocês estão vendo a gente aí, vocês voltem. Avisa os amigos que a gente vai conversar mais 20 minutinhos de relógio. Fechou? Tá bom, tá Eu quero bom. ouvir esse caso. Então tá. Tá bom, licença, tchau, tchau. Até já.